pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. De férias, mas não tropo. O Papa abriu as portas da residência de Castel Gandolfo para receber o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e voltou a abrir as portas do Vaticano para receber negociações de paz que possam levar ao fim da guerra, que se iniciou há mais de 3 anos após a invasão da Rússia. Num gesto carregado de simbolismo, o Papa escolheu os jardins de Castel Gandolfo para celebrar pela primeira vez a missa pela custódia da criação. Leão XIV lamentou a falta de empenho de setores católicos e da sociedade na defesa do ambiente, falando no Borgo Laudato Si, um espaço inspirado na encíclica ecológica e social publicada por Francisco em 2015. No primeiro compromisso público desde a chegada a Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, o Papa deslocou-se à paróquia de São Tomás de Vila Nova para celebrar a missa dominical. Leão XIV apresentou uma reflexão sobre a parábola do bom samaritano, alertando contra o individualismo e a indiferenza. Che conosciamo tutti, la parabola del buon samaritano. Questo racconto continua a sfidarci anche oggi, interpella la nostra vita, scuote la tranquillità delle nostre coscienze addormentate o distratte e ci provoca contro il rischio di una fede accomodante, sistemata nell'osservanza esteriore della legge, ma incapace di sentire e di agire con le stesse viscere compassionevoli di Dio. E oggi c'è bisogno di questa rivoluzione dell'amore. Oggi quella strada che da Gerusalemme discende verso Gerico, una città che si trova sotto il livello del mare, è la strada percorsa da tutti coloro che sprofondano nel male, nella sofferenza e nella povertà. È la strada di tante persone appesantite dalle difficoltà o ferite dalle circostanze della vita. È la strada di tutti coloro che scendono in basso fino a perdersi e toccare il fondo. Ed è la strada di tanti popoli spogliati, derubati e saccheggiati, vittime di sistemi politici oppressivi, di un'economia che li costringe alla povertà, della guerra che uccide i loro sogni e le loro vite. A pé, o Papa percorreu o espaço até à Praça da Liberdade, onde presidiu a recitação do Ângelus. Leão XIV convidou a rezar pelas vítimas da guerra, pedindo que os católicos sejam construtores da paz em todo o mundo. In Cristo, Dio si è fatto prossimo di ogni uomo, di ogni donna. Perciò ciascuno di noi può e deve diventare prossimo di chi incontra lungo il cammino. Sull'esempio di Gesù, Salvatore del mondo, anche noi siamo chiamati a portare consolazione e speranza, specialmente a chi è scoraggiato e deluso. Chiediamo alla Vergine Maria, Madre di Misericordia, di aiutarci ad accogliere nel nostro cuore la volontà. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions.
Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus pela reunião com Cristo. Muito boa tarde. Nós vamos lembrar nesta Eucaristia Maria Alexandrina e filhos, Paulo e Rosa Maria Valente e Gilberto Cabral e família. Nós hoje celebramos na igreja Santo Inácio de Azevedo e os seus 40 companheiros que foram martirizados ao largo das Canárias na primeira viagem para o Brasil. E damos graças a Deus pelo testemunho destes 40 homens e alguns jovens, alguns eram ainda jovens estudantes, que deram a vida por causa da fé. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa.
e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dotaste de invencível constância na fé os bem-aventurados mártires Inácio de Azevedo e seus companheiros, concedei-nos que, fortalecidos por tão numerosos exemplos, imitemos o fogo da sua caridade e participemos da sua glória na pátria celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés ouviu no meio da sarça a voz do Senhor e disse-lhe: Vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: O Deus dos vossos pais enviou-me a vós. Mas, se me perguntarem qual é o seu nome, eu hei de responder-lhes. Disse Deus a Moisés: Eu sou aquilo que sou. E prosseguiu: Assim falarás aos filhos de Israel: O que se chama Eu sou enviou-me a vós. Deus disse ainda a Moisés: Assim falarás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacob, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre. Assim me invocareis de geração em geração. Vai reunir os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacob, apareceu-me e disse-me: Eu vi claramente como vos tratam no Egito e decidi libertar-vos da opressão do Egito e levar-vos para a região dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos fariseus, dos hivitas e dos jebuseus, para uma terra onde corre leite e mel. Eles escutarão o teu apelo, e tu irás com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito, e dizer-lhe-ás: O Senhor, Deus dos Hebreus, apareceu-me. Permite que façamos uma viagem de 3 dias através do deserto, para irmos oferecer um sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir senão à força, mas eu estenderei a minha mão. E ferirei o Egito com toda a espécie dos prodígios que nele hei de realizar, depois deixar-vos partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Dai graças ao Senhor, aclamai o seu nome. Anunciai entre os povos e as suas obras. Recordai as maravilhas que ele operou, e os seus prodígios e os oráculos da sua boca. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Ele recorda para sempre a sua aliança, a palavra que empenhou para 1000 gerações, o pacto que estabeleceu com Abraão, o juramento que ele fez com Isaque. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Deus multiplicou o seu povo e tornou mais forte que os seus inimigos. Mudou-lhes o coração
e odiaram o seu povo e trataram com perfidia os seus servos. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Enviou então Moisés seu servo e Arão, seu escolhido, que realizaram prodígios no meio deles e milagres na terra de Canaã. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus exclamou: Vinde a mim, todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje na igreja santos portugueses e espanhóis, 32 portugueses e 8 espanhóis, que iam a caminho do Brasil. A primeira expedição, Inácio de Azevedo era o presbítero responsável e nascido no Porto, estudou no seminário onde eu estudei, hoje é o seminário de Maior da Sé, e naquela altura era o colégio dos jesuítas, e ainda hoje a igreja do seminário se chama a Igreja dos Grilos, que é o nome que o povo lhe deu, porque era dos padres vestidos de preto. Inácio de Azevedo, um jovem que entrou para os jesuítas com 22 anos, foi nomeado vice-provincial de Portugal e reitor do Colégio de Braga. A grande paixão de Inácio era as missões. Pelo seu caráter, foi enviado pelo superior para visitar o Brasil, e chegou à Bahia a 24 de agosto de 1566 e depois voltou a Portugal a 24 de agosto de 1568 para conseguir reforços para o Brasil, e reuniu uma expedição de 73 religiosos que partiram para o Brasil em 3 naus. Na nau de Santiago iam os 40, e portanto Inácio ia à sua frente. Ao largo das Canárias foram perseguidos, porque nós tivemos muitos problemas. Hoje é ofensivo, para mim ofende-me quando eu ouço muitos disparates que alguns dizem da nossa história, que os corsários, os calvinistas, encontraram, porque era a perseguição uma das correntes dos protestantes, havia 3, luteranos da Alemanha, os calvinistas, descendentes de Calvino, que era um advogado de Geneva, da Suíça, e a Henrique VIII, que fundou aqueles que os evangélicos que nós conhecemos aqui, os anglicanos. Mas os calvinistas foram os piores e perseguiram-nos a nós portugueses muito. O Senhor Santo Cristo dos Milagres teve que sair da Caloura para ir para onde se encontra hoje, por causa destes senhores que atacavam continuamente as nossas costas, sobretudo os Açores e a Madeira foram os que mais sofreram. O Corral das Freiras é uma povoação que surgiu por causa disto. E estes irmãos iam 40 neste barco, na nau de Santiago, que os outros ficaram aportados na Madeira, no Porto da Madeira, mas constava que os calvinistas andavam nos mares, conduzidos pelos corsários, que os corsários foram sempre da Córcega,
daquela ilha tremenda do Mediterrâneo, sempre deram problemas ao longo da história, e é de onde veio o Napoleão, que depois conquistou o poder, ainda estão hoje no poder, continuam no poder por aí, e portanto foram 40 que foram martirizados, e Santo Inácio de Azevedo, nascido no Porto, foi o primeiro a partir, e disse a todos: não choreis, filhos, não chegaremos ao Brasil, mas fundaremos hoje um colégio no céu. Iam só para fundar colégios, só em 16 anos já tinham criado escolas em muitos grupos, em muitas aldeias dos indígenas, e hoje, sobretudo, correntes esquerdistas que nós temos por aí, que não vale a pena mais escamotear a história, tentam denegrir-nos e denegrir o nosso passado, quando estes homens iam só pela fé. Eu, a primeira vez que fui à igreja, e vou muitas vezes, quando vou de férias, vou à igreja de Pedrógão Grande, que foi aquela igreja, aquela povoação de onde houve os grandes incêndios. Vou lá muitas vezes à missa, ao domingo, e, que tem agora um coro extraordinário, e na parede está um quadro do Beato Diogo de Andrade, que nasceu em Pedrógão Grande em 1531, cuidava da fazenda da família, ia à missa todos os dias e quis entrar para a companhia pelo exemplo dos padres, para ajudá-los a converter almas da fé a Cristo. Claro que foram muitos comerciantes, mas foi gente para as nossas, pelo mundo, e os portugueses não podem ser acusados daquilo que nos querem acusar, sobretudo estes movimentos esquerdistas, que a única coisa que têm como objetivo, porque falharam na relação com os trabalhadores e começaram a minar a própria sociedade através de ideias completamente erradas, estes homens foram todos martirizados. O Beato Bento de Castro, estudante, nascido na vila de Chacim, Trás dos Montes, estudante de filosofia em Coimbra, e que partiu para o Brasil. O Beato António Soares, estudante nascido em Trancoso, na zona da Guarda, que também partiu, que ia nesta barca. O Beato Manuel Álvares, nascido em Estremoz, no Alentejo, que também partiu e ia nesta barca. O Beato Francisco Álvares, nascido na Covilhã. O Beato Domingos Fernandes, nascido em Borba, no Alentejo. O Beato João Fernandes, nascido em Braga. Havia dois João Fernandes de Lisboa, nascido em Lisboa, também estudante em Coimbra. António Correia, nascido no Porto. O Beato Francisco Magalhães, em Alcácer do Sal, no Alentejo. O Beato Marcos Caldeira, nascido em Vila da Feira. O Beato Amaro Fernandes, nascido em Benviver, no Porto. O Beato João Maiorga, nascido em São João de Pied de Porto, povoado de Gasconha, portanto, na França, mas vinha da França, que os seus pais mudaram para lá, mas era espanhol, os pais eram migrantes em França. Alonso de Baena, de Toledo, Espanha. O Beato Estevão Zurera, de Biscaia, Espanha. O Beato João de São Martin, nascido em Uncos, Toledo. O João Zarga, nascido em Jerez, Espanha. O Beato Francisco Pérez, nascido em Torrijos, Espanha. O Beato Gregório Escribano, nascido também em Logrono. O Beato Fernando Sanches, nascido em Castela a Velha. O Beato Gonçalo Henriques, nascido no Porto.
o beato Álvaro Borralho, nascido em Elvas, o beato Pero Nunes, nascido em Fronteira, no Alentejo, o beato Manuel Rodrigues, em Alcochete, perto de Lisboa, o beato Nicolau Diniz, de Bragança, o beato Luís Correia, de Évora, o beato Aleixo Delegado, de Elvas, o beato Rodrigues Braz Ribeiro, nascido em Braga, o beato Luís Rodrigues, nascido em Évora, o beato André Gonçalves, em Viana do Alvito, também Alentejo, o beato Gaspar Álvares, nascido no Porto, o beato Manuel Fernandes, em Solurico da Beira, da Guarda, o beato Manuel Pacheco, nascido em Ceuta, que Ceuta era Portugal, era portuguesa, o beato Fontoura, nascido em Braga, o beato António Fernandes, em Montemoro Novo, ao pé da Figueira da Foz, o beato Simão da Costa, nascido no Porto, o beato Simão Lopes, irmão estudante, nascido em Orém, perto de Fátima, o beato João Adouto, que nasceu entre Douro e Minho, não sabe qual era a sua terra, era sobrinho do capitão da nau Santiago. O único que eles pouparam, não mataram, foi o cozinheiro, porque precisavam dele, e portanto pouparam o cozinheiro. De resto, mataram todos. E o interessante disto tudo é que nós esquecemos a nossa história, os sacrifícios que os nossos fizeram, e hoje são denegridos, a nossa história hoje é denegrida, e nós não podemos esquecer. Chegaram à ilha de Palma, onde a tripulação pretendia trocar mercadorias, porque as pessoas, as naus iam avançando e era preciso legumes frescos, como sabemos, não havia frigoríficos, e havia uma doença terrível que morria muita gente, que era o escorbuto, com falta de alimentos frescos. Pronto, pararam perto da ilha de Palma e de repente foram atacados pelos piratas. O capitão chamava-se Jacques Sourier. A tripulação defendeu-se bravamente, mas foi ferida e capturada. O capitão pirata dizia que morram todos os cães jesuítas que vão espalhar suas doutrinas falsas para o Brasil. O padre Inácio morreu entre os últimos. Sou católico e morro pela minha fé. Os anjos e os homens são minhas testemunhas. O padre Inácio Azevedo tinha ido a Roma, e o Papa Pio V, que era o Papa daquela época, deu-lhe um quadro de Nossa Senhora, que é uma cópia de um quadro que está em Itália, que se atribui a São Lucas. São Lucas era pintor e era uma cópia desse quadro. O padre Inácio morreu com o quadro nos braços, e os marinheiros portugueses recuperaram. Eu penso que esse quadro, não tenho bem a certeza, que se encontra em Coimbra, na igreja dos jesuítas. O sobrinho do capitão, que já tinha pedido a admissão da companhia, mas ia com o tio na viagem, pegou numa das batinas dos mártires e vestiu-a. E portanto mataram no dia a seguir, porque e portanto quando também é um dos que entrou nesta lista. Eu só falo disto, e hoje é um dia que nos deve da nossa história, e da história do Brasil, porque eles iam a caminho do Brasil, são considerados os primeiros 40 mártires do Brasil, a quem nós saudamos. E no Brasil muita gente tem fé, como nós, são herdeiros da nossa própria fé, mas ultimamente é demais as mentiras, e nós
olhando para o testemunho desta gente, devemos manter-nos firmes. Eu, quando vou à missa, à igreja de Pedrógão Grande, porque é ao lado da minha terra, vou lá muitas vezes e olho para aquele quadro, para o quadro do padre Diogo de Andrade, que era companheiro com Inácio de Azevedo. Eu admiro a coragem de tanta gente. Eu disse o nome das terras, porque nós, em quase todas as terras de Portugal, aquele barco que saiu do continente, mas depois há mártires no Brasil de gente da Madeira dos Açores, padres, que foram mortos no Brasil pelos mesmos calvinistas. E hoje, e ver o esforço que alguns políticos do Brasil fizeram já desde o ano 2000 em mandar essas coisas evangélicas para Portugal, e a gente saber a história, saber o que aconteceu, e ver alguns portugueses que nem querem saber da história, a mim magoa, a mim ferma. E portanto nós temos que saber a história, saber que houve muita gente que morreu, que lutou, que o seu sangue, sangue de mártires é terra de cristãos. Quando aí os meios de comunicação social falam dos sapatos vermelhos do Papa, e que foi um escândalo muito grande, os sapatos do Papa vermelhos era para lembrar que ele só usava nas cerimónias principais, era para lembrar que o Papa pisa a terra de mártires. E não é luxo, não é escândalos como quiseram fazer, é para lembrar que é terra de mártires. E os mártires que nós temos que honrar, e são muitos os de luz, gente de cultura portuguesa, foram martirizados por causa da sua fé. Foram comerciantes, foram. 2 naus ficaram paradas no porto de Funchal, porque tiveram medo dos corsários e dos calvinistas. O Inácio de Azevedo é que forçou e os seus companheiros para avançar, e tiveram este triste fim. E nós não podemos calar isto. Os comerciantes ficaram para trás. Damos graças a Deus e sobretudo é por causa destas coisas todas, e quando eu vejo aquele empenho, aqueles disparates todos, ainda agora aquilo que está a acontecer em Portugal, um senhor que se diz bispo de uma igreja, que não sei quantas são, igrejas evangélicas, vem do Brasil, que é evangélico, encontrou a verdade, vem para anunciar a palavra, mas tem gente em quartos horríveis, com ratos, com coisas, e nós e as nossas autoridades viram-se para o lado e a implicar com os sapatos vermelhos do Papa. Implicam com os sapatos vermelhos do Papa, que nem sequer sabe o significado disso. Que estes santos nos honram. E eu disse o nome das terras, em quase todas as terras, nas igrejas principais, deve haver um quadro, porque se há em Pedrógão Grande, também haverá nas outras terras, e que as pessoas dessas terras honrem a gente que amou a sua fé e que deu a vida, e que são muitos, não são os únicos, estes são os 40 primeiros. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado Maria Santíssima. Irmãos e irmãs, a memória dos santos mártires, os beatos Inácio e Azevedo e seus 40 companheiros, oremos a Deus, Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja, cheia do Espírito, que jorrou da Páscoa de Jesus Cristo, viva a alegria prometida aos santos mártires, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o sangue de Jesus, nosso Senhor, nos purifique dos nossos pecados e nos alcance a vida eterna,
Oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o sangue dos mártires gloriosos obtenha a conversão dos perseguidores e confirme os cristãos mais vacilantes. Oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que, por intercessão dos santos mártires, o Senhor conceda a herança prometida aos defuntos que o seguiram no sofrimento. Oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que esta celebração dos santos mártires torne agradável aos olhos do Senhor a oblação da Eucaristia que lhe oferecemos. Oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Peçamos ao Senhor que nos torne firmes na fé como os nossos que nos transmitiram a fé e que não vacilemos perante as perseguições, perante os perigos e tudo aquilo que nos pode causar sofrimento, como causou a estes 40 irmãos que foram só para levar a fé e para transmitir os valores que são aqueles valores que nos transmitiram e que nos deram. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebe, ó Senhor, dos teus mãos este sacrifício, para o honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a salvação da Igreja. Oremos, aceitai, Senhor, a oblação do vosso povo, ao celebrarmos a paixão dos santos mártires, e fazei que este divino sacramento, ao bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros, deu tão admirável fortaleza na perseguição, nos dê também a nós invencível firmeza na adversidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Que é nosso Deus e a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, o nosso arcebispo Maico Maula e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu, por Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrareis em minha palavra, mas dizei uma palavra e serei salva.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão do céu, fazei que o exemplo dos bem-aventurados mártires, Inácio de Azevedo e seus companheiros, levemos sempre gravados em nossos corações os sinais e o amor da paixão do vosso Filho e gozemos eternamente a verdadeira paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor seja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós que nos encontramos aqui e quem se encontra em casa, vamos fazer a nossa adoração do Santíssimo Sacramento e neste dia dos mártires, destes mártires, Inácio de Azevedo e seus companheiros que foram martirizados e que hoje que vivemos tantos estes problemas com mentiras, com difamações dos nossos antepassados, nós devemos olhar para estes homens com muito carinho e lembrá-los pelo seu sacrifício, pelo seu amor, pelos seus valores, e que o Senhor nos anime e na nossa fé a olhar para o seu testemunho, para a sua vida. Alguns destes jovens tinham 17 anos. Havia os 2 padres, na casa dos 40, mas havia jovens de 17 anos e todos foram martirizados, todos foram lançados ao mar. E os portugueses, os marinheiros, recuperaram aquilo que puderam, recuperaram o quadro de Nossa Senhora e algumas outras coisas, outros objetos de valor, mas a maioria dos corpos, ou os corpos todos, desapareceram nas águas do mar. Por isso é que nós cantamos ao mar de salgado, o teu sal são lágrimas de Portugal. E às vezes esquecemos-nos disto, como cantou nosso querido Luís de Camões: tanto o sal do mar são lágrimas de Portugal. Vamos então nesta tarde olhar para este exemplo e sobretudo nesta época em que vivemos, não aceitemos, não engolamos todas as mentiras, todas as tontarias que estão a ser ditas por aí. Não podemos engoli-las e temos que falar do testemunho desta gente. E vamos cantar Santos anjos e arcanjos, vinde nossa companhia, ajudai-nos a levar a divina Eucaristia. Santos anjos e arcanjos, vinde em nossa companhia.
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sagrados da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças, onde eu mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a confissão dos vossos pecadores. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós sois o pão que desceu dos céus para dar a vida ao mundo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos, vos pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito o seu santo nome. Bendito o seu
santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus Cristo, Santíssimo Sacramento do altar. Bendito Jesus Cristo, Santíssimo Sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus, Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o Santo Padre, o Papa Leão XIV, sobre o nosso arcebispo, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, todos os batizados, os chefes das nações e de Estado, as pessoas constituídas em dignidade para que governem e decidam com justiça. Dai aos povos onde nascemos, por onde passamos e onde vivemos, paz constante, prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade as nossas casas, os nossos lugares de trabalho, os nossos hospitais, escolas, prisões, cada um de nós em particular, as pessoas que pedem que rezemos por elas, as almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Entre os esplendores da luz perpétua, descansa em paz. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Clama sobre a terra, desta noite foge a luz, quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus, quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Em silêncio no sacrário, rosa chama eterna luz e suaves cantam anjos. Boa noite, meu Jesus, e suaves cantam anjos. Boa noite, meu Jesus. O coração calmeia forças, não perime eterna luz, porque teu eu não viria.
Mãe, quero agora despedir-me. Boa noite, minha mãe. Muito boa noite a todos e boa tarde. E demos graças a Deus pelo testemunho dos mártires que nós hoje celebramos, 32 portugueses e 8 espanhóis. À cabeça, Inácio de Azevedo, nascido no Porto, que segundo parece, por parte também era da descendência da Rainha Santa Isabel, e nós damos graças a Deus pelo seu testemunho. E não nos deixemos perturbar com aquilo que estão a querer fazer na nossa época. Nem todos eram comerciantes, nem todos foram com más intenções. Nós damos graças a Deus pelos mártires e louvamos a Deus pelo seu testemunho e pela sua ação. E louvemos o Senhor. Mas na nossa época, tanta mentira que é quase um tormento, o refazer a história, o querer pintar a história de outra maneira, querer dizer as coisas de outra maneira. Nós devemos olhar para a verdade, para aquilo que os nossos... E também agradecer à Virgem Imaculada, que a gente todos vão morrer com gavoura frescada. Na barca, e a imagem de Nossa Senhora, e a imagem de Nossa Senhora, e os marinheiros portugueses recuperaram-na, e devemos, como portugueses, deveríamos visitá-la e conhecê-la. A todos boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe e deixemos-nos de mentiras. Divina flor, dá-nos a
a sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.